Bahia, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul. O que será que esses estados têm em comum? Todos eles já foram palco de uma das 5 grandes revoltas do período regencial. Tudo se inicia quando Dom Pedro I passa a enfrentar momentos conturbados como imperador do Brasil, principalmente devido à falta de apoio das elites econômicas e estrangeiras. Até que em 1831, após o falecimento de Dom João VI, ele decide deixar o trono brasileiro para assumir Portugal como Dom Pedro IV. Naquele momento, o herdeiro do trono brasileiro era Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição de 1824 previa que, até o herdeiro atingir a maioridade, o país seria governado por regentes, escolhidos pelo Congresso. Os designados para o cargo foram, majoritariamente, representantes das elites agrárias em oposição aos liberais do federalismo, e isso foi motivo de conflitos em diversas províncias que ficaram conhecidas como revoltas regenciais. A Revolta dos Malês foi uma revolta ocorrida em Salvador, no ano de 1835. E para entendermos um pouco melhor da revolta, precisamos entender o significado da palavra malê. Diferente do que alguns podem pensar, o termo malê não é referente a um local da África ou a um povo em específico. O termo malê ele era usado para designar os africanos que eram islamizados. Esse detalhe é crucial para que a revolta pudesse ocorrer, porque uma das características do Islã é a leitura do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. E isso significava que a maioria desses escravos que eram islamizados, eles tinham esse conhecimento de leitura e escrita, o que possibilitou uma melhor arquitetura da revolta. Os motivos da revolta são semelhantes aos de outros. Os escravizados estavam insatisfeitos com as condições de trabalho e vida aos quais foram submetidos. Durante a revolta, os escravizados atacaram pontos estratégicos da cidade de Salvador, como quartéis e casas de autoridades. Mesmo com o início promissor, os revoltos foram brutalmente contidos pelas autoridades. A Revolta dos Malês deixou como legado um fortalecimento nos ideais abolicionistas, porém, em contrapartida, as autoridades passaram a ter mais cuidado para com possíveis revoltas. A Revolta Sabinada aconteceu entre 1837 e 1838. Quem comandou a revolta foi Francisco Sabino, até que o nome da revolta veio desse líder, que no caso é Sabinada. A revolta foi feita por 2 grupos sociais, a classe média do Brasil e os escravos nascidos no Brasil, com a promessa de que eles seriam soltos após essa revolta. O objetivo dessa revolta foi separar a Bahia do Brasil durante esse período regencial, enquanto Dom Pedro II ainda não tomava o trono. O desfecho dessa história foi que eles não conseguiram concluir essa revolta, porque os grandes senhores de engenhos estavam favoráveis a esse tipo de governo, causando assim cerca de 1.800 mortes. A cabanagem foi um levante popular que ocorreu na região do Grão-Pará, onde atualmente o estado do Pará e parte do Amazonas, entre 1835 a 1840. A revolução foi liderada por uma mistura de caboclos, negros e mestiços, que buscavam melhores condições de vida e estavam insatisfeitos com o governo imperial e local. Eles buscavam também maior autonomia da província, porque eram extremamente oprimidos pela elite local e pelo governo imperial. A revolta envolveu diversos conflitos e revoltas armadas e extremamente violentas. Ela se espalhou rapidamente, porém foi brutalmente reprimida pelo governo imperial. A cabanagem teve seu fim em 1840, após a região ser novamente tomada pelo governo imperial e as tropas imperiais terem reprimido violentamente a revolução. Apesar de não ter obtido resultados significativos, a cabanagem foi lembrada por ser um grande levante popular em busca de melhores condições de vida e autonomia da província. A cabanagem é lembrada até hoje como um símbolo de resistência e revolta das populações mais humildes no Brasil do século XIX. A Revolta da Baiada ocorreu entre 1838 e 1841, no estado do Maranhão. Ela foi uma insurreição popular que foi liderada principalmente por camponeses escravizados que lutaram contra a exploração que eles sofriam, a condições de extrema pobreza e também a opressão que eles sofriam constantemente pela elite brasileira e pelo governo regencial. Seus líderes, em grande parte, lutaram contra os fazendeiros e ao governo imperial a fim de reivindicar seus direitos e melhores condições de vida. Essa revolta foi severamente reprimida pelo governo, o que fez com que ela acabasse em 1841 com a execução de seus líderes. Guerra dos Farrapos ou Farroupilha foi uma das revoltas regenciais que aconteceu em 1835. Ela aconteceu na província do Rio Grande do Sul e durou aproximadamente 10 anos, motivada principalmente pela insatisfação com a alta tributação sobre o charque e pela falta de autonomia política. Apesar de ter começado em 1835, o anúncio da separação da província só aconteceu em 1836,
A Guerra dos Farrapos teve como líder Bento Gonçalves, que inclusive foi por um tempo presidente da República Rio-Grandense. Outros nomes importantes foram Giuseppe Garibaldi e David Canabarro, que foram responsáveis por levar a guerra para a província de Santa Catarina. Apesar de sua longa duração, a Guerra dos Farrapos teve, em geral, conflitos de baixa intensidade, resultando em 3.000 mortos em 10 anos. Para conter a revolta, o governo brasileiro nomeou o Barão de Caxias. A ação de Caxias foi muito eficiente, pois com ações militares estratégicas e com diplomacia, conseguiu levar à negociação. Em 1845, o conflito terminou com o Tratado de Ponte Verde, que, apesar de não ter concedido independência, garantiu anistia aos rebeldes e a incorporação dos oficiais farrapos ao exército imperial. Além dessas 5 principais revoltas, ocorreram muitas outras ao longo do período regencial. Para acabar com a instabilidade política, foi proposto para a Câmara a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, ideia a qual não foi aprovada, mas alguns políticos fizeram o que ficou conhecido como o golpe da maioridade. E assim Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, assume o trono do Império, dando início ao Segundo Reinado.